minhas queridas amigas, meus queridos amigos, prossigamos. Continuo sem entender muito bem a ressurreição de Jesus. E outra, como explicar o fenômeno da ressurreição de Jesus à luz da doutrina espírita? Só entendo o conceito de ressurreição como uma metáfora do nosso reencontro com a verdadeira vida espiritual. Exatamente. A ressurreição de Jesus não foi física, foi espiritual. Ele retornou em corpo aparente. E através do corpo aparente, ele dava a sensação de materializado. Como ocorre nas sessões mediúnicas de ectoplasmia. O perispírito, que é o modelo organizador biológico, faculta que a energia se condense. Esta energia é eliminada pela célula humana. A célula é constituída de 3 elementos. A parte externa da célula é chamada ectoplasma. Ecto, em grego, quer dizer fora. Quando nós somos portadores desta faculdade, chamada de efeitos físicos, ao nos concentrarmos, a parte externa da célula dilui-se e, à semelhança de um vapor, nós eliminamos pelos orifícios naturais da face. E às vezes, na mulher, pelo órgão genital. Outras vezes, pelos poros. Mas, particularmente, pela boca, nariz e ouvidos. Então, essa energia sai como se fosse um vapor que se vai condensar naquele perispírito que é o modelo e reconstitui a aparência física. Nas experiências de materialização, podem-se pegar, sentir o calor, o pulsar do coração, a temperatura. Jesus retorna em corpo espiritual e condensa a energia a ponto de, na estrada de Emaús, quando 2 jovens saem de Jerusalém em tarefa a Emaús, ele materializasse de tal forma que os jovens pensaram que se tratava de uma criatura física e somente deram-se conta quando chegaram a Emaús e viram-lhe as chagas no momento em que ele partiu o pão. Quando ele aparece na praia da Galileia e os amigos estão pescando, o Evangelho diz que pensaram a princípio ser um fantasma, viram aquela forma embranquiçada, e ele disse: atire as redes à esquerda. E as redes trouxeram tantos peixes que quase afundaram a barca. Chegaram à praia, assaram o peixe e comeram-no. Ele aparece a Saulo de Tarso na estrada de Damasco, tão real que ele se assusta e cai do animal. E o Papa teve a oportunidade de declarar, Pio XII, no ano santo de 1950, que estava orando quando Jesus se lhe apresentou. Eu acredito piamente. Da mesma forma que apareceu a Francisco de Assis, a Teresa d'Ávila, a Teresa Neumann e a outras personagens da história da humanidade. Portanto, a ressurreição de Jesus não é carnal, é uma ressurreição espiritual, como a volta de qualquer ser querido. Eu já narrei aqui que no ano de 1954 eu fui acometido de uma problemática na garganta. E o médico que me examinou em São Paulo diagnosticou
probabilidade de um câncer. Então, eu estava de férias. Pedi-lhe um prazo para retornar a Salvador e poder organizar a minha vida no trabalho para fazer a cirurgia dentro dos padrões do Serviço de Assistência Médica do Instituto no qual eu trabalhava para o governo. Mas pensei, retornando a Salvador, passar por Belo Horizonte, próxima à qual residia Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Eu estava com problema de garganta, afônio, com dores quase insuportáveis, a garganta inflamada. Assim eu fiz. E quando cheguei a Pedro Leopoldo, era uma noite de reunião. Para minha surpresa, embora estivesse afônico, Chico Xavier pediu-me que falasse a respeito do tema. O tema era sorteado em um livro dos Espíritos. Chico Xavier abria ali uma pergunta, a resposta, e as pessoas presentes iam comentando. Então eu disse-lhe que não podia, por causa da afonia. Ele sorriu e assentiu. Faça força. Se Chico Xavier me dizia isto, era uma ordem, pelo imenso respeito e confiança que nutria e mantenho por ele. Eu fiz um esforço até as lágrimas e falei por mais de uma hora. As reuniões prolongavam-se até a madrugada. Ao encerrar esta reunião, fomos com um grupo de amigos, éramos 4 pessoas do sexo masculino e ele, tomar um café na casa do seu irmão André. Fomos, eu com muitas dores, com o corpo também em dores, talvez febril. Chegamos à casa do André, tomamos um cafezinho. E antes do Chico levar-me à sua residência onde eu me hospedava, ele disse, vamos orar para eu te aplicar um passe. Eu achei monumental. Fomos a um quarto e chamou minha atenção que o irmão dele, André, colocava cobertor muito grosso que tapava as frestas da janela. Havia uma janela e uma porta de entrada. Éramos agora 6 homens. Chico Xavier sentou-se, uma cadeira foi posta para mim, à porta que dava acesso ao corredor. Eu sentei-me, apagaram-se as luzes e Chico falou, ore meu filho, ore. Eu comecei a orar com aquela dor insuportável, mas ele havia pedido, de olhos fechados em profunda unção. Não se passaram 5 minutos, quando eu vi uma voz feminina muito delicada, Divaldas, abra a boca, com um R alemão muito pronunciado. Automaticamente, sem reflexionar, eu abri a boca. E a voz disse, abra também os olhos. Quando eu abri, eu tive um choque. Eu estava diante de uma jovem, loura, de 16 anos, que irradiava uma luz tão intensa que eu podia ver o piso, que era de tijolos quadrangulares, rejuntados por cimento. Eu assustei-me. Ela com o cabelo cacheado nos ombros, a tez alfinetante. Ela sorriu e disse, Schwester Sheila, eu sou a irmã Sheila. Eu nunca houvera ouvido falar. Então eu fiquei encantado. E ela me disse, Dr. Bezerra de Menezes pediu que eu fizesse uma aplicação no ponto dolorido. E tirou como que uma caneta, mas uma caneta numa tonalidade verde, que eu via como uma caneta com uma lâmpada na ponta. Naquele tempo não havia. Posteriormente, nos anos 80, assim apareceu. E então ela disse, aqui tem uma radiação e eu vou fazer uma cauterização. Vai doer. Eu, muito resistente, disse, não há problema. Uma voz horrível. Abre a boca, disse, põe a língua para fora ao máximo. Eu fiz. Ela introduziu aquilo, era como um plástico que se adaptou à curvatura bucal. Então, quando se adaptou, eu ouvi.
um chiado muito leve. Mas eu dei um grito de derrubar o teto. Saiu automaticamente pela dor. Ela tirou, sorriu e disse: doeu, não é? Eu disse: vai ter uma nova aplicação. Eu abri a boca novamente, ela introduziu e outro grito homérico. Ela tirou e perguntou: doeu? Eu disse: sim, doeu muito. E tive um choque. Estava falando normal. Toda a afonia, toda a rouquidão, a dor desapareceram a passe de mágica. Eu disse: voltei a falar. Ela disse: o Senhor da vida necessita da tua voz para divulgares o Evangelho. O uso que fizeres da tua voz decretar-te-á saúde ou câncer. Vai depender exclusivamente de ti. Eu disse: Sheila, eu não acredito. Porque era tão impressionante que espírita, 1954, não era verdade. Lembrei-me de uma anedota, por incrível que pareça, que um homem foi a um jardim zoológico e foi olhando todas as jaulas, e alguém dizia: aqui é o leão, aqui é um puma, olha o elefante. Ele: muito bem. Por fim pararam numa jaula e ele ficou olhando. E o homem disse: isto é uma girafa. Ele disse: ué, eu estou vendo, mas este bicho não existe. A senhora estava diante de algo que não existia. Eu disse: minha irmã, quando eu voltar ao normal, quando eu sair, eu irei ter certeza de que foi uma alucinação. Porque isto é impossível. Ela me redarguiu: e o que é que tu gostarias para que a alucinação desaparecesse? Eu disse: algo que eu conservasse além da minha voz. Eu era colecionador de violetas dos Alpes. Ela ergueu a mão e começaram a cair violetas úmidas. Eu tirei o lenço, abriu. E ela então me disse: queres alguma flor em especial? Eu tinha uma amiga suíça que me falava no Rio de Janeiro do Edelweiss. Ela dizia que fazia lembrar uma sempre viva. Era a flor do Monte Branco, dos Alpes. Eu lembrei-me e disse: eu gostaria muito de conhecer o Edelweiss. Começaram a cair flores estranhas que saíam de lugar nenhum da sua mão. Então eu fiquei arrebentado. Ela ergueu o traje, disse: rasgue um pedaço e leve-o. Eu disse: mas não tem problema, eu recomponho. Eu rasguei um pedaço do tecido e ela então mostrou e recompôs. Fiquei bem, guardei as violetas, os Edelweiss, levei para Salvador, comprei uma pequena urna de madeira adornada de prata, coloquei-os dentro e tenho-os até hoje, 53 anos depois. Sheila tornou-se-me uma grande amiga, uma grande benfeitora. Ali estava fisicamente, com objeto físico, entre aspas, materialização, ectoplasmia. Ora, se o espírito Sheila, que é um espírito superior, mas não é um espírito nobre, angélico, pode fazer isto, imagine Jesus, que é o construtor do planeta terrestre, nosso guia e modelo, o ser mais perfeito que Deus nos deu para servir-nos de condutor, o que ele não pode fazer. Então, voltar da sepultura em corpo espiritual. Por isso que no Evangelho o mesmo pensamento apresenta-se sob duas vertentes: ressurreição dos mortos e ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos é o espírito voltar, ressurgiu dos mortos. Ressurreição da carne é reencarnar-se, tomar um novo corpo.
Portanto, não são metáforas e são figuras reais, porque todos os espíritos que vêm ter conosco ressuscitam da morte. Não estão adormecidos, não se encontram aguardando o juízo final. Como vivem na espiritualidade os líderes religiosos que, enquanto reencarnados, não aceitavam tal realidade? Vivem muito bem. Porque o que importa não é aquilo em que acreditamos, é a nossa conduta diante da vida. No reencontro com a vida, o espírito Manuel Filomeno de Miranda trouxe às comunicações espirituais alguns materialistas que desfrutam de alta situação espiritual, mas eram materialistas, sim, porque não aceitavam o Deus absurdo que lhes apresentaram. Um Deus de paixões, um Deus de um povo que desconsiderava o resto do mundo, um Deus dos exércitos. Violentava-lhes a razão e eles recusavam essa figura mitológica, mas eram bons cidadãos, eram nobres, pessoas que respeitavam as leis divinas e as leis humanas e viviam de maneira cristã, sem terem o título de cristandade. Afinal, quando nós vemos hoje a grande guerra entre os Estados Unidos, o Afeganistão, o Iraque, na raiz tem a presença religiosa do fanatismo. Ambos são religiosos, ambos acreditam em Deus, ambos acreditam na imortalidade da alma, ambos dizem que acreditam na justiça divina. E é uma farsa, porque se acreditassem, não se agrediam. Eu participei na ONU do encontro de religiosos no ano 2000. Eram 74 países, as maiores religiões do mundo. E naquele summit, para encontrar-se uma forma de manter a paz, a proposta era esta: quando um governo arbitrário estabeleça e promulgue a necessidade de uma guerra, o cristão diga: eu não irei combater, porque lá naquele país eu tenho irmãos cristãos. O muçulmano diga: eu não irei matar os meus irmãos muçulmanos que lá estão. E cada um que tem sua religião irá poupar a vida do seu confrade, da sua consoró. Então não teremos a guerra, porque a guerra é resultado das paixões humanas que se conjugam. Foram feitos debates por 3 dias e 3 noites. Em 2001, começa a tragédia do terrorismo internacional, o ato mais perverso e covarde que se pode conceber. E estamos em guerras não declaradas. Em nossos países, a violência atinge índices alarmantes, embora estejamos em paz. Aqui na Europa, principalmente na Península Ibérica, a rebeldia dos jovens nas escolas tornou-se um problema epidêmico. Eu estive em Espanha em dezembro e os mestres e autoridades estavam alarmados com a violência estudantil. Também tenho lido e ouvido aqui em Portugal a problemática cada vez pior da violência, porque as nossas doutrinas religiosas são adornos que nós vestimos, mas não introjetamos em nossa conduta. Daí, é natural que um líder religioso que não acreditou nisto, naquilo, mas que cumpriu as determinações divinas, desperte muito bem, porque aquilo em que ele não acreditava, ao constatar, passa a acreditar. Merece um adendo. No mundo espiritual, vivemos em comunidades que se separam ainda por raças,
credos, organizações político-sociais nas regiões mais próximas da crosta terrestre. Para dar uma ideia tosca, imaginemos uma cebola, que o epicentro seria o planeta terrestre. E em ondas convexas de energia seriam as moradas espirituais. Os espíritos sexualistas, grosseiros, perversos, ficariam em volta da crosta, onde estão os seus interesses. E à medida que atinjam escalas evolutivas em regiões mais sutis, daí Paulo haver dito: eu estive no terceiro céu. E Maomé, quando esteve em Jerusalém, asseverar que ele escutava o arcanjo São Miguel do terceiro céu, que ele ditava o Corão. São regiões até as dimensões indimensionais dos mundos transcendentes que regem o universo e não apenas a Terra. Daí, esses líderes, as pessoas continuam com as suas convicções. Numa das nossas obras, Pandolfo Domingos Miranda narra uma experiência que aconteceu comigo. Eu conheci aqui na Terra, quando era muito jovem, duas senhoras muito beatas, em Feira de Santana. Aquele tipo da beata, da carola tradicional. Aquela pessoa beata que vivia de véu, que ia à missa todo dia, que comungava todo domingo, que falava da vida alheia todo dia. A beata clássica, puritana. Depois eu me mudei para a capital, perdi o contato, passaram-se muitos anos. E certo dia, em desdobramento espiritual, eu estive na região em que elas se encontravam. Estava ali com o Espírito Joana de Ângeles e vi, quando terminou um culto religioso, em algo que seria uma igreja católica. E fui tomado de espanto. E perguntei a Joana: mas como? Uma igreja católica aqui? Sim. Para apoiar os fiéis da crença. Saíram, ficamos. Quando vinham as minhas duas velhas amigas, estavam mais velhas ainda. Então elas passaram, me olharam, eu as olhei, reconheci-as. Sorri para elas, elas me olharam e disseram: é o filho de Chico Franco, que nós conhecemos com o nome de... Eu disse: senhora, Dona Arcanja, olha que nome, já era santa. Dona Arcanja, o que é que você está fazendo aqui? Já morreu? Eu disse: não, senhora, ainda não. E o que é que está fazendo aqui? Ele disse: estou de passagem. Elas não entenderam, olharam-se, obliteradas, olharam-se. E então eu perguntei: o que é isto aqui? O purgatório. Nós estamos aqui purgando de volta. Faça tudo para não vir para aqui. Eu disse: mas é por longo tempo? Olha, é muito complicado. Nós tínhamos aqui um padre que era nosso confessor. E ele era um homem assim, leviano, nos confessava e nós sabíamos da vida dele. De repente nós soubemos que ele foi para o inferno. Bom, desceu, reencarnou-se, foi para o inferno. É só o que se comenta aqui. No além continuavam fofoqueiras. É só o que se comenta aqui. Mas houve um outro que era santo de Val. E este, depois de um breve prazo, ascendeu aos céus. E vez que outra vem visitar-nos para levar alguém ou para mandar para o inferno. Nós estamos preocupadas porque tudo indica que seremos as próximas ao inferno. E saindo, coisa curiosa, impregnadas. Então aí eu entendi profundamente, não há saltos na lei divina, mas o essencial é a conduta. Perguntar-me-eis: e então, para que ter uma doutrina como o Espiritismo? Para dar o salto quântico. Se procedendo bem, sem a convicção, a pessoa desperta com excelentes possibilidades. Tendo o conhecimento, desperta
lúcido. O Dr. Bezerra de Menezes contou-me, porque eu fiz uma enquete com 200 espíritos. E anotei tudo, eu tenho fichas para um dia alguém fazer um livro. Como é que cada um despertava no além? Todo espírito que me aparecia, eu perguntava, como é que você acordou no além? Ele dizia, eu anotava. É uma variedade infinita. E quando eu comecei a ter contactos com o Dr. Bezerra de Menezes, um dia, com muito respeito, eu perguntei, meu irmão, como é que o senhor despertou no além? Ele sorriu e disse, meu filho, eu amava Maria Santíssima e comunicava-me com a sua mensageira, Celina, que desencarnou muito jovem e que aqui na Terra é a mensageira de Maria Santíssima. Depois que eu desencarnei, ele teve uma doença larga, sofreu muito no leito. Eu tive a sensação de um ascensor que desce, perdi a consciência. Quando a recobrei, eu estava em uma sala muito asepsiada, muito bela. Ao despertar, a minha primeira esposa, ele casou-se 2 vezes, aguardava-me e perguntou-me, Bezerra, você já está na vida? Eu chorei de emoção. Reencontrei a vida. Perguntei pelos meus filhos. A minha segunda esposa continuou na terra. Nisto, adentrou-se Celina, que me veio trazer as boas-vindas da Mãe de Jesus. Então, eu estava emocionado por vê-la. Ela irradiava paz. É muito difícil a mente encarnada entender. Ela era música. Seus movimentos produziam vibrações musicais. Eu estava deslumbrado quando escutei um coral. Então eu perguntei, Celina, minha filha, o que é isto? E ela fez-me levantar. Eu equilibrei-me na nova gravidade. Levou-me até a sacada de uma janela que dava para uma praça imensa. E ali estavam alguns milhares de indivíduos. Deles saíam ressonâncias musicais, coloridas, que me penetravam e musicavam minha alma. Eu perguntei, minha filha, o que é isto? E ela disse, é a gratidão daqueles a quem socorrestes quando estáveis na terra, mães e pais, que agradecem haverdes acolhido os seus filhos, esposos, que bendizem o vosso nome pela caridade que derramaste aos viúvos, às viúvas na necessidade, benfeitores de enfermos a quem curaste. Eles souberam da vossa chegada e vieram saudar-vos. Então, meu filho, eu levantei a cabeça no rumo do infinito e disse, eu não mereço. Então, eu vi uma mão de luz escrever no ar, seja bem-vindo. A Mãe Santíssima acolhe-te no seio do seu filho. Tenho vergonha, meu filho. Eu tenho vergonha. 50 anos depois, houve uma grande reunião no mundo espiritual, de que eu participei em corpo espiritual. Era um anfiteatro grego. Fazia-me a impressão de um tapete de relva nas escadas. Havia aproximadamente umas 5.000 personagens, encarnadas e desencarnadas. Várias pessoas aqui eu conheço aqui na Terra, médiuns, doutrinadores, trabalhadores do bem, não necessariamente apenas espíritas. E então Joana de Anjos me disse,
estamos celebrando no mundo espiritual o 50º de desencarnação de Bezerra de Menezes. Então eu o vi chegar. Ele foi recebido por Leon Denis, que o atravessou até um palco como este, onde estavam crianças que cantavam. Era o reino dos céus da minha imaginação. Caíam flocos de luz como pétalas, e ao tocarem-nos, diluíam-se e nos iluminavam. Um perfume de rosas, suave, percorria o ar de um lado para o outro. Então eu vi chegar Manuel Viana de Carvalho, que foi um grande pregador do começo do século XX, e outras personalidades. Compôs-se a mesa e começou a solenidade. Leon Denis saudou Dr. Bezerra em nome dos espíritas de toda a terra. Viana de Carvalho agradeceu em nome dos espíritas brasileiros. E assim sucessivamente, quando ele se levantou em lágrimas e agradeceu. Eu não mereço. Tudo deve ser dirigido àquele que é o autor da nossa vida. O coral cantou. Ainda me lembro de uma quadra. Rasgaram-se os véus da noite. Novo dia resplandece. Viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. E cantavam. Quando terminou, aparece Celina, a mensageira de Maria Santíssima. Traz um pergaminho tecido de luz sem reflexo. Abre-o e lê. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a mãe de Jesus de Nazaré, manda dizer-te que em face dos teus méritos, pelo bem que tens praticado na pátria brasileira, podes escolher a região em que desejes habitar, por determinação do Mestre Jesus. Todos choravam. Dr. Bezerra olhou e respondeu: Celina, minha filha, se eu pudesse pedir algo à mãe do Nazareno, se me fosse lícito suplicar algo, eu pediria que ela me permitisse ficar nas sombras da pátria brasileira enquanto alguém chore e alguém sofra, que eu não tenha o direito de ser feliz. Então Celina desaparece, deixando um rastro de luz. E uma mão escreve: Ave Cristo. Aqueles que vivem a glória da imortalidade homenageiam-te e saúdam-te. A Mãe Santíssima concede-te mais 50 anos na pátria brasileira, socorrendo os que sofrem. Quando o Dr. Bezerra completou 100 anos de desencarnar, noutra solenidade que seria fastidioso aqui escrever, ele podia eleger um plano espiritual superior, mas agora ele não tinha mais uma pátria, a pátria do Espírito do Universo, e ele teve permissão para administrar uma legião de milhares de espíritos nas Américas
E na Europa, onde quer que se fosse evocar-lhe o nome ou suplicar ajuda da Mãe Santíssima, ele e sua equipe encarregar-se-iam de atender. Reencontro com a vida. Reencontro com a consciência. Enquanto um grande número está querendo morrer para descansar, para repousar, os espíritos nobres não se permitem a alegria de sorrir enquanto as criaturas estejam chorando. Então, pode-se entender perfeitamente o que se passa com os líderes honestos, de quaisquer crenças ou não crenças, desde que sejam honrados pessoalmente fiéis ao seu ministério. Mas aqueles que conhecem Jesus é diferente, porque estão em plena sintonia com a sua misericórdia. O que posso fazer para ajudar cada vez mais a tantos necessitados? Allan Kardec perguntou aos espíritos até onde era o limite dos seus deveres. E os espíritos disseram: o limite das forças. Ajude dentro do limite das suas possibilidades. Não tenha preocupação de salvar o mundo. Tenha a preocupação de iluminar-se, ajudando os demais a iluminar-se também, colaborando para que muitos necessitados despertem por si mesmos para resolver os seus próprios problemas. Porque há em nós a tendência de jogar a carga nas pessoas que já estão sobrecarregadas. E o nosso dever não é conduzir as cargas do nosso próximo, é de sermos sirineus, mas a cruz é de cada um. Daí nós deveremos iluminar a consciência para que cada um assuma a sua cruz, que ele próprio construiu, e ande até o seu calvário de libertação. De forma muito tranquila, ajude na medida do possível, mas não se preocupe em resolver todos os problemas, porque ninguém, nem o mestre, conseguiu. Ele disse de maneira muito clara: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Ele não tomou a nossa cruz. As religiões ortodoxas é que disseram que ele morreu para nos salvar, que o seu sangue nos salvou. Seria ilógico. Se o sangue dele nos salvou, tornou-nos ociosos, preguiçosos e inúteis. Ele nos ensinou o caminho da salvação. Se ele, que não tinha culpas, doou-se ao holocausto, que mensagem está dando? Ele disse numa outra parábola: se fazem isto com lenho verde, que não farão com lenho seco. Se a ele, que era a justiça, amarguraram e afligiram o ramo verde, que não farão ao galho seco, inútil, torpe, senão quebrá-lo ou incendiá-lo. Então, ajudemos o nosso próximo, mas conscientizando de que a tarefa é dele. Porque quando cada um desencarnar, vai contar com a sua consciência. A pessoa mais amada por nós, quando adoece, não podemos tomar o remédio por ele, porque não se cura. Cada um terá que usar o seu próprio produto para encontrar a saúde integral. Será que conseguirei atingir os meus objetivos e poderei ajudar mais e melhor os meus irmãos encarnados e desencarnados? Eu iria mentir se dissesse vá. Espero que sim. Prossiga
na busca dos seus objetivos. Mas não espere alcançá-los para poder ajudar, porque pode desencarnar antes. Pode desencarnar no momento em que alcança os objetivos e não ter tempo de fazer. Muita gente diz, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a Nação do Caminho. Está fazendo um negócio com Joana de Ângeles. Ajude-me que eu ajudo. É uma farsa. Quem quer ajudar, ajuda com o que tem. E quando não tem nada, ajuda com o que é. Há uma parábola não escrita de que Jesus estava no templo, no dia em que se faziam as ofertas ao gasofilácio, a arca. Está no Evangelho a parábola, mas não o texto final. Então Jesus foi com os discípulos, ficou a certa distância e Judas, que era muito cobiçoso, ficou controlando. Ele viu quando chegou um rico e depositou uma bandeja de ouro. E Judas correu e disse, mestre, Eliaquim ben Yosef, aquele avarento, deu ao Senhor da vida uma bandeja de ouro. E Jesus disse que Deus abençoe a Eliaquim ben Yosef. Judas voltou ao posto de observação, e cada um que fazia a oferenda, ele corria e censurava. Imagina, fulano de tal deu apenas algumas moedas de ouro. Deus abençoe a fulano de tal. Por fim, ao cair da tarde, veio a viúva pobre, acerca-se do gasofilácio quando não tinha quase ninguém, e ela não nota Judas, a socalpa, remove os bolsos, tira uma moeda miserável e joga. Aquela moedinha fez uma zoada no contacto com os metais preciosos. Judas sorriu. Ai, Senhor, que atrevimento daquela viúva, jogar uma moeda que não vale nada na arca dos tesouros. Judas, em verdade, foi a maior doação do dia, porque essa mulher deu o pão que ia comprar, porque nada ela tem. É a parábola da viúva pobre. Quando iam saindo, viu uma mulher samaritana. O biótipo samaritano era muito bonito, porque era miscigenado com o assírio que havia invadido a região da Samaria. Trazia sobre o ombro uma bilha d'água e nas mãos trapos. Ela entrou discretamente, já era quase noite. Jesus olhou e disse aos discípulos, voltemos. Ela se aproximou da parte velada pela imensa cortina que ocultava os objetos sagrados de Israel, a Arca da Aliança e outros pergaminhos. Então ajoelhou-se e começou a cantar uma salmodia em aramaico. Molhava o pano e limpava o chão. Não havia ninguém no templo, exceto Jesus, a uma distância, com seus discípulos. E ela limpava. Então Jesus disse, saiamos. E ao chegar ao lado exterior, ele disse, hoje vimos o desfilar das dádivas. Os poderosos deram daquilo que lhes não fazia falta. Deram o que lhes era inútil. Os generosos deram com emoção. Os abnegados deram o essencial. Os devotados servidores de Deus deram o que lhes fazia falta, como o óbolo da viúva pobre. A maior doação deste dia, no entanto, é daquela mulher escrava, que não tem sequer a liberdade, e está doando-se a si mesma. É a maior doação que o Pai aceitará. Está limpando o piso por onde os pés orgulhosos transitaram. Daí, não esperemos ter para poder fazer.
Façamos com o que podemos. Uma palavra amiga, um perdão da ofensa, um ouvido do mal, um pouquinho de tolerância aqui, um pouquinho de compaixão além, um pouquinho de gratidão a Deus na hora amarga. Muito obrigado, Senhor. Como disse ontem na oração de São Francisco, bendizer as mãos que esbofeteiam. Então são dádivas. Se por acaso alcançarmos os objetivos que nem sempre nos planificam, muitas vezes tornam-se motivos de preocupações. Mas se atingirmos, que prossigamos naturalmente, havendo treinado fazer o bem antes de chegar lá. Porque quando chegar, não tendo hábito, não vai fazer. Então não é o que se tem que importa, mas sim o que se é. Reencontro com a vida. Será que teria a felicidade de receber uma mensagem do meu filho e ver assim notícia dos que já partiram? Sim, é claro. Desde que frequente uma instituição espírita. Como receber um telefonema? Estando ao lado do telefone. É provável que aqui esteja embutida a solicitação para receber agora, o que não será possível. Porque não se trata de uma reunião mediúnica e todos que aqui estamos, sem exceção, temos seres queridos no além. E todos gostariam de receber uma mensagem. Muitos durante a existência talvez não recebamos, porque não há médiuns suficientes para atender as 7.500 pessoas que morrem por segundo na Terra. Consolar-nos-emos pela lógica, pelos fatos, por alguém que recebeu, sem que necessariamente tenha que ser o nosso ego, a nossa pessoa, senão eu não acredito. Problema da pessoa. O Espiritismo não pretende convencer. É como o sol. Ele aquece sem pedir licença. E ele deixa de aquecer por algumas horas, também sem pedir licença. São leis. Fujo de toda e qualquer conversa relacionada com males ou magia negra, por medo, receio, enfim. Como espírita, deveria esclarecer as pessoas ou faço bem afastar-me? Faz muito mal. Porque afastar-se do mal não implica que o mal continue reinando. Nós que conhecemos a força do bem, deveremos enfrentar o mal com naturalidade. Que medo pode fazer a magia negra? Senão, uma alta dose de superstição, de afinidade. A maior magia é a do pensamento. A maior vibração é a da mente. Direcionada para o mal é magia negra. Direcionada para o bem é magia branca. Então não nos deveremos afastar, nem temer. Eu resido na cidade mais negra da América Latina. 68% das pessoas que vivem em Salvador são morenas, mulatas ou negras. Somente 32% somos amarelinhos. Ali o candomblé funciona, a magia negra, nós recebemos a maior carga de escravos africanos ali e um pouco acima no Porto das Galinhas, em Pernambuco, em Recife. Galinhas porque quando chegava uma carga para poder ocultar das autoridades, dizia-se, as galinhas chegaram. Daí ficou Porto de Galinhas, hoje uma excelente estação turística. Pois bem, eu digo nas reuniões, façam qualquer feitiço contra mim. Se quiserem um lenço, eu dou. Porque dizem que quando é no objeto que a pessoa pegou, que pega. Pois eu dou um lenço, que é mais barato. Tem que me dê um lenço novo, né? E se cada um levar um lenço, eu vou para ficar na ausência dele. Faço feitiço. E eu duvido que me pegue. Logo, porque você tem Joana de Ângeles, porque você tem Jesus. É porque eu tenho a convicção
que sintonizando nesta faixa, aquilo que está nesta não me alcança. Não é virtude, é lógica. O Espiritismo é a doutrina da lógica, do montão, da razão. Se eu ligar aqui o canal 15, eu terei uma estação televisiva. Se eu ligo 8, eu terei outra, por causa da faixa das ondas Hertz. Assim também o bem e o mal estão em faixas vibratórias. Ah, mas o feitiço pega. Porque a pessoa sintoniza com ele. É natural. E não é necessário ninguém fazer feitiço para quem tem débitos, porque a vida chega e cobra. Sem nenhum débito. No Alasca, na Sibéria, as pessoas não sofrem, não passam misérias, não têm fortunas, e não tem feiticeiros lá. Pelo menos dentro do nosso padrão, das origens animistas do africanismo. Então, não tenhamos medo do mal. Tenhamos a coragem de enfrentar o mal, porque nós somos discípulos do homem da luz. Não se afaste, explique, não cultive. Aqui está uma certa herança de quem viveu em terras da África. E traz embutido isso, porque é tão profundo. Era tão comum em Angola, Moçambique, na Guiné-Bissau, etc. No Brasil é comuníssimo. Nos postes tem propagandas assim. Jogadora de búzios resolve qualquer problema de saúde, de afeto, de emprego. Só não resolve o problema dela. Da miséria franciscana. Pois as pessoas vão, porque a gente adora ser enganado. E se cobra caro, melhor, é bom. É caro. Os paradoxos são muito curiosos. Em Salvador, há um centro espírita, entre outros, que cobra passes. Na Mansão do Caminho, nós aplicamos passes grátis, diariamente, de 9 às 11 e de 14 às 17. E todas as noites. Então a senhora me disse, Divaldo, eu já vim aqui. Primeiro eu vim desconfiada, porque esse negócio de grátis é porque não presta. Isso ela me contando. E então eu fui no centro tal e paguei 10 reais. Digamos que 3,5 euros. E tomei um passe com o médico. Eu senti lá qualquer coisa. Mas com o presidente são 50 reais. Portanto, vamos dizer que uns 18 euros. Tomei um passe. Meu amigo, suei, transpirei. Olha, cada semana vou tomar meu passezinho de 50 paus, porque é uma beleza. Autossugestão. Está aqui me ouvindo um amigo que oportunamente, quando morava em África, alguém pediu-lhe um passe. E ele era jovem. Então ele se concentrou, orou e aplicou o passe na melhor técnica. Com todo o carinho. Sentiu a validade. Quando terminou, ele perguntou à pessoa, gostou? Não senti nada. Ele disse, da próxima vez eu vou lhe aplicar passes com martelo. Para que eu sinta. Porque as pessoas gostam daqueles passes. Lá no Brasil tem muito faz aquela coisa toda. E puxam a mão, e puxam todos os dedos. É um passe caprichado, mas eu puxar 10 dedos, se tiver de chinelo, são 20. Aí a pessoa assim, lá se foram as energias todas. E depois o médium aplica. E pega dentro do sacode. E tem mais. Tem outros rituais que eu chamo passes, passo doble. A castanho. É para afastar não sei o quê. Daí, em Espanha, o passo doble é a melhor sessão espírita. Como nós gostamos de coisas que são interessantes, são cômicas e naturalmente fazem parte do folclore. Uma transmissão energética e de profundo recolhimento. Os dínamos da alma irradiando.
Sem nada exterior, o exterior mata o interior. Daí, volto a dizer, não tema. Não nos fazem mal aqueles que apenas tentam prejudicar o nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo. Jesus que diz: que mal vos podem fazer aqueles que apenas matam o vosso corpo? Cuidado com o Senhor, que conhece vossa vida. Então, que cuidemos de nos comprometermos moralmente, espiritualmente. Esse compromisso profundo que nos estiola e que nos infelicita. De que forma o psiquismo materno pode condicionar a formação do ser reencarnante? Pelo amor, pela carícia ao ventre. Do ponto de vista psicológico, à medida que nós acariciamos o ventre, mãe e pai, nós damos segurança de natureza psíquica ao ser em formação. Do ponto de vista espírita, o espírito sente-se amado, sabe que é bem recebido, e isso vai influenciar poderosamente o seu ser psicológico, evitando conflitos, diminuindo traumas, retirando culpas e dando-lhe as boas-vindas. Uma pessoa, ou melhor, uma alma pode ser médio depois deixar de o ser. Mais concretamente, uma pessoa pode ser proibida por alguma entidade como castigo de usar a sua mediunidade? Não. Nenhuma entidade tem essa força. A mediunidade é uma faculdade orgânica que tem sede no cérebro, como a inteligência, como a memória, como as aptidões culturais, as aptidões artísticas. Então, nenhuma entidade pode bloquear. No livro dos médiuns, Allan Kardec refere-se que a mediunidade pode ser suspensa por determinação divina, ou pode ser retirada, entre aspas, perder a função, mas a faculdade permanece. Quando é que perde a função? Quando começa a mistificar, quando começa a mentir. O anjo da guarda, para evitar que a pessoa se comprometa muito mais, bloqueia a área e a sintonia desaparece. Mas a mediunidade continua. Somente a comunicação é que fica interrompida. Na hora em que a pessoa mude de atitude mental perante a vida, abrem-se-lhe os canais, abrem-se-lhes e volta a funcionar com a maior naturalidade. O tempo, o irmão tempo, é muito grave. Teremos o nosso intervalo e voltaremos para as conclusões. Esteja